tempo ao programa católico, convidamos o doutor Germano Lúcio para fazer o seu pronunciamento. Quanto a antecedeu, falou sobre todos os professores, mas vou dar mais um toquezinho. E vou ler um discurso que pronunciei no dia 17 de dezembro de 1959. Se me permite. Naquela ocasião, pronunciei essas palavras. Vimos aqui, reunidos nessa esplendorosa noite de sublime espetáculo da formatura, em que se abre nela alguma coisa vulgar, sim, mais vulgar que uma felicitação e alguma coisa mais elevada, mesmo que por um juramento de inaperável fidelidade em defesa da ciência de povos reunidos num só patrimônio cultural, um só objeto, o homem e o bem-estar do homem. É, pois, uma função séria e espinhosa que de hora em diante assumimos. Não aprendemos apenas uma ciência, uma técnica, em frente a frente do mistério da vida e da morte. Natureza com que entrega o médico a responsabilidade desses momentos nos quais a vida humana, por sua condição terrena e perecível, depende mais da vontade de Deus. Aprendemos alguma coisa a mais, aprendemos o conhecimento da dor. Cabe aqui a palavra do professor Miguel Couto. O verdadeiro estudo da medicina só se faz no hospital. De todos os modos, investigando, vendo, ouvindo, e parece que até respirando nesse ambiente. Assim como dentro do amor da medicina, também aqui nasce na cabeceira do doente, que a piedade pelo sofrimento que invade o coração. Então a luta contra minha ciência, da ciência e da moléstia que empolga toda a nossa alma viva nessa vida. O exercício da medicina não exige apenas conhecimento científico, como também a personalidade capaz de interessar vivamente pelo ser humano, pelo seu sofrimento e dor que o servo como sentinela da dedicação perene, desinteressada por aqueles que nele confiam. No momento em que a doença e o cenário do martírio e o sofrimento, a presença, a sabedoria e a compreensão do médico. Não há, portanto, um só ato da vida profissional que não acarrete grandioso respeito prestabilidade. Cabe ao médico não apenas indicar, mas deve estar em condições de avaliar a medicina moderna sobre o tríplice aspecto biopsicossocial. Não nos limitaremos apenas às pesquisas anatomia, bioquímica, fisiológica e diagnóstico, observação clínica, mas penetraremos na investigação dos ditos fatores psicogenéticos, avaliação, a reação da esfera emocional, os
componentes psíquicos associados aos fatores do quadro mórbido. Para tanto, não poderemos claudicar o ambiente psicofísico onde vive o nosso paciente. Se a civilização moderna, por um lado, trouxe com o progresso recursos, enormes benefícios de diagnóstico, por tratamento de numerosas doenças, por outro lado, pagamos considerável tributo decorrentes do desgaste do sistema nervoso, da desordem na esfera da afetividade, do desajuste que observa no campo econômico-social. Tanto é que afirmamos que as estatísticas de cada 3 indivíduos da sociedade moderna não foi, ou é, ou foi e será um neurônio. Sobre o aspecto social, medicina cabe apenas a compreender o problema do desprendimento, atendê-lo, contribuir para solucioná-lo. Nossas forças dentro de nosso idealismo sadio não têm direito de claudicar. Seremos nós que levantaremos o nosso brado de protesto em favor do resignado enfermo desamparado, da indefesa criança subnutrida. Clamaremos a saúde pública que muitas vezes, por interesses políticos, esquecem a missão a ela reservada. Nosso dever não é apenas corrigir uma alteração orgânica que se constitui em enfermidade ameaçando a vida. Esquecemos os homens públicos que nada é mais significante para eles do que ter os olhos voltados para o bem comum. Como nós, pela surpresa responsabilidade, com fé em nossos ideais, sabemos alertar nossos governantes de fazê-lo compreender a missão social reservada ao Departamento de Saúde Pública. De quase nada valerá atendermos isoladamente uma criança às portas da morte se o serviço de profilaxia das verminoses nos postos de puericultura, a higiene encontra um interesse político às suas primeiras finalidades. O grande problema da saúde pública investigação dos fatores que houver psicossomáticos, avaliando a reação da esfera emocional, associando a patologia do quadro mórbido. Tanto é que afirmamos que a estatística de cada 3 será um neurônio. Sob o aspecto social da medicina, cabe apenas compreender os problemas, mas despretensiosamente atendê-los, contribuindo para solucioná-los. Nossas forças dentro do nosso idealismo sadio não têm direito de claudicar. Seremos nós que levantaremos o nosso brado de protesto em favor do resignado enfermo desamparado, das crianças subnutridas, e que os políticos esquecem da missão a eles reservada. Nosso dever não é apenas corrigir a enfermidade ameaçando a vida. Esquecem os homens públicos que na maior a eles os olhos voltados para o bem comum, como suprema responsabilidade médica, com fé nos nossos ideais,